chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte. E indo ele, apertava a multidão. Versículo 49, quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será curada. Chegando à casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém? Nós vamos ver, irmãos, nesta palavra sobre Jairo, um homem príncipe da sinagoga. A Bíblia não relata aqui qual era a sinagoga. A Bíblia sempre cita algumas aldeias por nome, mas aqui nessa história aqui, nós não vemos o nome desta sinagoga. Mas nós vamos ver, irmãos, neste capítulo 8 do livro de Lucas. Eu coloquei aqui, esses dias eu estava lendo esta passagem, e eu dividi aqui 4 pontos dos milagres que Jesus fez. Primeiro, no versículo 22, nós vamos ver que Jesus, ele acalma uma tempestade quando eles estavam no mar, aonde se levanta uma grande tempestade. Quando os discípulos ali, vendo aquela tempestade, os discípulos eles temeram e clamaram a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava dormindo na popa do barco e eles foram despertar Jesus porque temeram a tempestade. Então eles foram despertar Jesus, clamaram por Jesus. Talvez poderia ser por causa para ele também não ser pego, dormindo, ser naufragado, quando ele estava dormindo. Mas eles também conheciam quem era Jesus. Com certeza, na caminhada, nós vamos ver que eles viam alguns milagres e sinais que Jesus fazia desde o início que Jesus iniciou o seu ministério. Nós vamos ver que esta passagem, que se envolve uma tempestade, ela fala de adversidade. Ela fala de circunstância que se veio na vida dos discípulos de Jesus quando estavam em alto mar. Jesus ele pega um barco e ele vai para uma cidade, para a cidade, creio eu aqui no versículo 26, para a cidade dos Gadarenos. E nós vamos ver uma cidade por nome de Gadara. E nós vamos ver que Jesus ele pega o barco e atravessa o mar. E de repente se vem aquela adversidade, a tempestade se levanta. E nós vamos ver, irmãos, que na nossa vida, na nossa vida diária, na nossa vida espiritual, ela não é diferente. Possa se trazer para a nossa vida que tem coisas que se acontecem da parte de Deus para trazer uma experiência para nós, para trabalhar na nossa vida, para Deus provar a nossa fé, para provar o nosso coração, para nos trazer, aleluia, ensinamento na nossa vida. Tem por certo também que nós podemos também criar situações próprias para trazer prejuízos para a nossa vida, prejuízo entre a igreja. Não é o caso daqui, entenda bem nesta noite a palavra, mas são coisas que nós também podemos causar, trazer tempestade e criar dificuldades sobre a nossa vida. Me lembrava nesta noite que tem um ditado que diz assim: mas vai fazer tempestade em um copo d'água, Então podemos também criar uma tempestade através das nossas ações.
Também podemos criar uma tempestade através das nossas palavras, né? Também podemos criar uma tempestade, posso-se dizer também arrumando, né? Posso-se dizer assim, uma contenda, mas Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer que nós venhamos, né, arrumar, né, criar para nós mesmos uma tempestade para poder prejudicar a nossa vida. Mas Deus, Ele quer nos ensinar pela sua palavra, né, que tem coisas, né, que são permitidas por Deus, como se levanta essa tempestade, né, permitida por Deus, para também provar, né, o coração dos seus discípulos. É tanto, quando nós vamos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a Bíblia vai dizer que Jesus levou aquele povo de Israel pelo deserto para provar o que estava no coração do povo, para ver se o povo amava, para ver se o povo temia Ele, para ver se o povo guardava a sua palavra. E é tanto, irmãos, que quando se vem a prova no coração de muitos, nós vamos ver que muitos eles murmuram contra Deus, e nós vamos ver que muitos eles voltam para trás em seu coração, desejam voltar para o Egito, outros criam deuses para o servirem. E nós vamos ver que nessa tempestade aqui, Jesus, quando desperta daquele sono, nós vamos ver que Jesus, ele ordena para a tempestade, né, para o mar se acalma, o vento, né, também se acalma, tudo se aquieta. Mas uma coisa nesta palavra é que Jesus indagou para os discípulos: aonde estava a vossa fé? Homens de pequena fé, porque temeis? E a Bíblia vai dizer que, aleluia, quando Jesus acalma a tempestade, se segue em uma grande bonança. E bonança se fala de alegria. Ou seja, quando os discípulos viram que Jesus repreendeu aquela tempestade e também acalmou o mar, nós vamos ver que veio uma alegria no coração deles. Mas por que veio esta alegria? Porque eles estavam passando por adversidade, eles estavam passando por uma circunstância, sabia que naquele momento o navio podia afundar, mas quando eles viram ali o milagre de Jesus, que Jesus ordenou e tudo se acalmou, alegrou no seu coração. Então não é diferente na nossa vida. Quando passamos pelas circunstâncias, quando passamos pelas provações, pelas tribulações, aleluia, ainda que passe com tristeza no coração, na alma, mas quando passa a tristeza, quando passa a tribulação, quando passa ali o esmorecimento espiritual, o deserto espiritual, vem uma alegria da parte de Deus para o nosso coração. Aleluia, porque Deus, Ele quer nos ensinar, Ele prova o nosso coração para ver se tememos a Ele, se guardamos a sua palavra. Aleluia, como Ele disse lá em João, né, lá em Apocalipse, que aqueles que seriam provados, aleluia, viria a tentação no mundo, mas se eles guardassem a palavra, Deus também guardaria a sua vida, porque eles suportaram, não negaram o nome do Senhor. Então tudo, aleluia, é permitido por Deus, aleluia, entenda bem no sentido espiritual, é tudo para provar o nosso coração, era para provar a nossa vida. Os irmãos bem conhece a história de Abraão, quando em Gênesis capítulo 22, quando ele fala com Abraão e diz: Abraão, eu quero que tu sacrifique o teu próprio filho para mim. Então a Bíblia vai dizer que Deus provou o coração de Abraão. Abraão, ele entende a voz de Deus. É interessante, irmãos, que no versículo 5 do capítulo 22, quando Deus mostra a Abraão o lugar que Abraão iria para sacrificar ali o seu filho, nós vamos ver, irmãos, que quando Abraão ele vai na direção de Deus, quando Deus mostra para ele, a Bíblia vai dizer que Abraão levanta os olhos e ele vê o lugar que Deus lhe mostrou. Então a visão de Abraão, ela estava atenta para as coisas de Deus, ela estava atenta para o céu, e que quando a nossa visão ela está atenta para Deus, aleluia, nós vamos sempre andar na direção da voz de Deus. Agora, quando a nossa visão não está em Deus, os nossos passos sempre às vezes é errante pelo caminho. Então, Abraão, quando ele chega no pé do monte, a Bíblia diz que ele manda os seus moços ficar lá e diz assim: ficai aqui, porque eu e o moço vamos adorar ao Senhor e nós voltaremos, aleluia, até aqui. Então a fé de Abraão, aleluia, ele foi, aleluia, guiado pela voz de Deus. Então Deus tinha lhe mostrado um lugar, mas interessante que a fé dele, aleluia, disse assim: nós vai
e nós voltaremos. Abraão sabia, aleluia, que não crucificaria o seu filho, mas que voltaria, aleluia, para a sua casa. Ele disse que Deus prepararia para si um cordeiro. Quando Isaac, ele pergunta para Abraão, e diz: está aqui o fogo, estará aqui a lenha, aleluia, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Nem mesmo Isaac sabia que seria, aleluia, oferecido como sacrifício a Deus. E a resposta de Abraão para ele foi: Deus preparará para si um cordeiro. É tanto que quando Abraão chegou lá, e é interessante, irmãos, que para nós adorar a Deus, aleluia, a nossa vida espiritual, ela tem que estar bem com Deus, porque a Bíblia diz que quando Abraão chega no monte, a Bíblia diz que Abraão, ele prepara um altar para colocar o sacrifício. Quando ele coloca ali, ele prepara o seu altar para adorar ao Senhor. Ele pega Isaac, amarra Isaac e coloca sobre o altar. Aleluia. Talvez alguém pode até pensar, mas ele colocou no altar, ele ia matar o próprio filho. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício humano. A Bíblia diz que Deus não aceita sacrifícios, que não venham agradar ao Senhor. É tanto que quando alguns reis de Israel, eles reinaram, assim como Manassés, como Acabe, e entre também o rei Salomão, quando ele deixou no seu coração ser iludido pelas palavras daquelas mulheres ali, se não me falha a memória, no 2 Crônicas capítulo 10 em diante, já fala sobre a história de Salomão, e ele deixou o seu coração ser enganado pela palavra daquelas mulheres que havia naquela cidade, porque ele tomou mulheres impuras, que não servia a Deus, para casar com elas, e isso aborreceu a Deus, e a Bíblia diz que veio ele afastar o seu coração de Deus, e a Bíblia diz que eles ofereciam para os deuses, por nome de Estarote, entre outros, eles ofereciam sacrifício humano, eles matavam os seus próprios filhos para queimar no altar. Então Deus não aceitaria que Isaac matasse o seu próprio filho para oferecer como sacrifício, mas Abraão, pela fé, disse: Deus vai preparar, aleluia, um cordeiro para nós sacrificar. Apenas Abraão, ele estava obedecendo a voz de Deus. Então quando se obedece à voz de Deus, aleluia, atenta para a palavra, escuta a palavra. É tanto que eu falei aqui a semana passada, aleluia, que o homem ali, aquele centurião, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi até Jesus, aleluia, e Deus mudou a história dele. Deus curou a enfermidade do seu filho, aonde muitos disseram, aleluia, que ele não tinha mais uma solução, mas Jesus, aleluia, sendo convidado pelo centurião, aleluia, Jesus manda uma palavra, e o moço, ele foi curado daquela enfermidade. Então, quando se ouve a palavra de Deus, irmãos, é diferente, porque a palavra de Deus, ela é uma solução para a nossa vida. Amém. A palavra de Deus, ela nos orienta como devemos fazer, como devemos agir, como devemos seguir. E então a palavra de Deus também nos guia no caminho reto da justiça, da retidão perante Deus, da fidelidade. Aleluia. Então Abraão, quando ele coloca o filho, a Bíblia diz que quando ele levanta as suas mãos, aleluia, para sacrificar o menino, aleluia, a Bíblia diz que de repente um anjo do Senhor, ele desce ali no monte onde Abraão estava, e dá um brando e diz: Abraão, Abraão, não faças tais coisas, porque eu sei que agora tu temes a mim. Aleluia. Deus estava dizendo para ele: o teu coração foi provado, e eu sei que verdadeiramente tu me ama. Aleluia, eu sei que verdadeiramente, aleluia, quando nós vamos olhar a respeito do temor a Deus, fala da, aleluia, da reverência, do respeito a Deus, e Deus disse: agora eu sei que verdadeiramente tu me amas. Aleluia. Então de repente a Bíblia diz que novamente Abraão ergue os seus olhos, aleluia. Quando Abraão se vira para olhar quem falava com ele, aleluia, ele ergue os seus olhos. A Bíblia diz que havia um cordeiro, enganchado pelas pontas naqueles ramal. Então a fé de Abraão, e olha que Abraão disse: Deus preparará para si um cordeiro. Então Abraão, ele crê em Deus, ele sabia que Deus entraria com uma providência. E é tanto que eu citei antes que ele disse assim: eu e o moço vamos adorar e tornaremos. Então, quando, irmãos, viemos
né, buscar a Deus na nossa casa, no templo. Então, quando viemos para adorar, né, então Deus vai nos guiar pela sua palavra e Deus vai cuidar, aleluia, das suas necessidades, seja ela espiritual, seja ela, né, possa se dizer também financeiramente, porque a Bíblia diz também que Deus abençoa o seu pão e a sua água. Aleluia, e curará a enfermidade do meio do seu povo. Ele disse lá em, aleluia, no livro do Êxodo, assim, e abençoarei e servirei ao Senhor com alegria, e abençoarei o teu pão e a tua água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Então ele estava dando ordenança para o povo, dizendo: sirva ao Senhor com alegria no seu coração, e ele vai abençoar o teu pão, a tua água, e vai curar as enfermidades que há no meio do vós. Então, primeiramente, Deus ordena ao povo para servir a Deus com alegria, voluntariamente, ser alegre, ser feliz, aleluia, na presença de Deus. E Deus, aleluia, abençoaria o seu mantimento. Deus curaria a enfermidade, porque a enfermidade também fala de circunstância, enfermidade também fala de adversidade. E ele estava dizendo para o povo: quando vocês me adorar, aleluia, me servir com alegria, aí eu vou fazer o que eu estou dizendo para vós. Então o povo tinha que obedecer a palavra do Senhor para poder se curar das enfermidades, para poder Deus abençoar o seu pão e a sua água, aleluia, abençoar, quem fala de multiplicação, aleluia, as bênçãos de Deus desceriam sobre a vida do povo, aleluia, Deus abençoaria. Então Deus aqui, ele fazendo um milagre aqui, então ele se alegra, aleluia, que a palavra que nos ensina nesta noite, que em meio às circunstâncias da vida, em meio às tempestades, em meio à solidão, Deus também, ele age ao nosso favor, aleluia, ele também faz o que você não pode fazer, ele age naquilo que você tem tentado, eu não tenho conseguido uma solução para ti, mas esta noite estar aqui a palavra, ele dizendo para ti: eu sou a solução para ti, mas cadê a tua fé? Porque temes em meio à tempestade, em meio à circunstância, aleluia, ele é a solução para você. Oh, glória a Deus. E então, por segundo, eu coloquei aqui, aleluia, quando ele atravessa o mar, que ele chega na cidade de Gadara, aleluia, vem um homem, aleluia, que estava possesso por espíritos malignos, e a Bíblia diz que quando Jesus chega, ele vem de encontro com Jesus, mas Jesus, aleluia, ele olha para Jesus, e a Bíblia diz que ele dá um pranto, e diz assim: eu sei, aí eu te conheço, que tu és o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus manda ele se calar e sair daquele homem. Então, aleluia, o demônio, quando Jesus chega, ele reconhece, ele teme e diz: eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E Jesus ordena para que ele saísse daquele homem e fosse embora. Então, aleluia, nós vimos aqui o segundo milagre que Jesus fez, aleluia, libertando este homem das correntes satânicas, mudando a vida dele. A Bíblia vai dizer que ele estava nu, porque estava possesso de legião de demônios. Então ele vivia nos sepulcros, comendo ali restos humanos, nem corrente sustentava, ninguém segurava aquele homem. Mas quando a presença de Jesus chegou naquela aldeia, os demônios foram submissos a ele, aleluia, porque a voz dele, aleluia, é soberana, a palavra dele, como ele disse lá no profeta Jeremias capítulo 23, ele disse que a palavra dele era como fogo consumidor e como martelo que esmiuça a penha. Ele estava dizendo: é fogo para queimar e também é como martelo para desfazer, aleluia, as mentiras, aleluia, daqueles que mentem, para desfazer, aleluia, as mentiras do diabo, aleluia, contra a vida do meu povo. É fogo para consumir, aleluia, a palha que há entre este povo, para tirar aquilo que não é verdadeiro. Aleluia. Então Jesus ordena, aleluia, os espíritos malignos vão embora, aquele homem ali perto, de repente ele começa, aleluia, vestir ali uma roupa, e ele queria seguir a Jesus, só que Jesus olhou para ele e disse: fica, aleluia, vai para os teus, vai para a tua casa e diz quão grandes coisas Deus te fez. Jesus instruiu ele dizendo: vai para a tua casa, aleluia, porque aquele homem estava afastado da sua família, e Jesus agora, aleluia, orienta ele
ele, dizendo: volte para a sua casa e diga para a sua família, aleluia, as grandes coisas que Deus ele fez na sua vida. Diga para eles que Deus lhe libertou, quebrou as correntes, aleluia. Você agora é uma nova pessoa, você agora é diferente, você agora é liberto, aleluia. Então Jesus diga para eles, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus ensina para ele, aleluia, para dizer, aleluia, porque esse homem passava, irmãos, por adversidades, uma prisão terrível, aprisionado por demônios, vivia, aleluia, nos sepulcros escondidos. Mas Jesus foi lá, porque Jesus queria libertar a vida dele. Eu falei aqui a semana passada que enquanto o centurião, aleluia, estava com Jesus e Jesus ordenou, a Bíblia diz que quando Jesus ordena, que quando ele vai chegando, aleluia, no caminho de casa, que vai se aproximando, alguns dos seus servos vão ao seu encontro e dizem assim: olha, o teu filho está curado. Então de repente ele pergunta e diz assim: mas qual foi a hora? Aí disse: foi aproximadamente 7 horas. Então ele entendeu que exatamente naquele momento que ele estava com Jesus, que Jesus disse, aleluia, vai porque o teu filho vive. Ele entendeu que foi exatamente o momento que ele estava com Jesus que o milagre aconteceu. Então, irmãos, no momento, aleluia, que Jesus liberta ele, aí Jesus vai lá e diga para os seus, aleluia, que Deus me libertou. Então, irmãos, na nossa vida, aleluia, a gente também tem que falar, né, como servos do Senhor, discípulos de Cristo, né, falar não só para a nossa família, mas também para as pessoas aí fora que, né, Jesus ele pode salvar, ele pode libertar, ele pode curar a enfermidade, ele pode fazer milagre. É que eu disse o pastor, né, sexta-feira na doutrina. Ele disse assim, uma doutrina muito boa, e ele até citou que às vezes pregamos para as pessoas lá fora, mas matamos aqueles que estão dentro da igreja. Ele disse: às vezes pregamos para as pessoas lá fora, queremos que as pessoas se salvem, mas estamos matando aqueles que estão conosco dentro da igreja. Isso são realidades para a nossa vida. Porque, irmãos, aleluia, não é um culto de doutrina, mas é uma palavra, aleluia, de Deus para a nossa vida. Porque, às vezes, a gente encontra uma pessoa fraca espiritualmente, e tanto que Hebreus capítulo 12, ele diz assim: fazes vereda direita para aqueles que estão fracos, manquejando, não venham totalmente desviados. Aleluia, e a nossa vida, aleluia, como servos de Deus, aleluia, é ajudar também aqueles que estão mais fracos. Não é a gente chegar para ele e dizer assim: se você, aleluia, não se firmar com Jesus, você vai perder sua salvação, você vai para o inferno, vai perder a sua alma. Não. Se a gente for olhar, irmãos, eu acho que, se eu não me engano, uma época aqui, eu preguei no círculo de oração sobre Isaías 58. E Isaías 58 exatamente vai falar sobre isso, que o povo de Israel, eles queria ser mais santo do que os outros, desprezava os pobres, via aqueles que estavam necessitados, mas não ajudava, e eles desprezavam aqueles que estavam mais fracos. Então, naquele dia, Deus usou o profeta Isaías e disse assim: vocês oram a mim, vocês, aleluia, afligem a vossa alma, rasgam as vossas vestes, mas eu não ouvirei a vossa oração. Aí ele disse assim, lá no versículo, aleluia, 10, aleluia, versículo 8 em diante, Jesus, o próprio Deus usou Isaías assim: mas quando vocês tirar do meio de vós o estender do dedo, o falar vaidade, aleluia, o julgar, aleluia, eu vou ouvir a vossa oração, vou abrir rios de manancial nesse deserto, nunca vai se acabar a água, aleluia, quando vocês clamarem a mim, eu vou ouvir a vossa oração. Então ele estava dizendo para Israel: Israel, aleluia, quando vocês ajudarem aqueles que estão mais fracos, deixar de estar julgando eles, aleluia, eu vou ouvir a vossa oração quando vocês clamarem a mim. Porque não adianta você se afligir e dizer: porque Deus não ouve a nossa oração. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, às vezes na nossa vida, às vezes no meio da igreja, é um julgamento terrível. Eu não estou aqui desabafando, querendo aqui dar doutrina a ninguém. Tem o diaconato para ensinar a igreja, mas aqui eu estou falando aqui a palavra de Deus esta noite, aleluia, que às vezes no meio da igreja, irmãos, é um julgamento terrível. E Deus não opera desta forma no meio da igreja. Aleluia. E eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Aleluia. Porque grandes tempestades
se começa pelo pequeno vento? E eu quero fazer uma pergunta aqui esta noite, não leva a mal, nem entenda mal a minha pergunta, mas por dentro da mensagem desta noite. Há um pequeno vento aí? Porque se haver um pequeno vento, é tempo de desmanchar com o pequeno vento. Porque um pequeno vento se transforma em uma grande tempestade. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que a nossa vida, aleluia, siga, aleluia, como seguiu aqui os discípulos em uma grande bonança. Oh, glória a Deus. Enquanto, aleluia, desmanchar, aleluia, aleluia, quando desmanchar, irmãos, quando acalmar, aleluia, o vento, a alegria chegará, aleluia, porque não dá, irmãos, para nós seguir a nossa vida em meio a uma tempestade. Há um pequeno vento esta noite, aleluia, sobre este lugar, porque é tempo, irmão, se houver, é tempo de desmanchar, aleluia. É tempo de seguir em paz, de servir a Deus com alegria, porque, irmãos, pequenos ventos, aleluia, e dificuldades se vêm, como eu falei aqui antes, em palavra, em discórdia, porque às vezes não concorda com isso, ou às vezes não concorda com aquilo, porque eu não aceito com isso. Mas Deus não quer isso para a nossa vida. A Bíblia diz o quê? Lá em Mateus 18, Jesus ensinando para os discípulos, quando Pedro pergunta a respeito do perdão, ele diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se todo dia, se toda hora, aleluia, alguém pecar contra ti, vier te pedir perdão, perdoa ele. Mas Senhor, aleluia, ele já veio aqui, já pediu perdão. Sim, mas se ele vir novamente, perdoe ele. Aí Jesus disse para eles: oh, aleluia, porque quando estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Aleluia, glória a Deus. Porque para nós é fácil chegar aqui e dizer assim: mas aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem mais que 3, e Deus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Aí uma pergunta novamente que se vê nesta noite: a união entre vós? É porque Jesus, quando fala sobre o perdão, aí depois Jesus diz assim: mas se tiver o perdão, se tiver reunido 2 ou 3, eu estou no meio de vós, eu estou presente. E quando ele está presente, ele faz um milagre. Os irmãos lembram quando os discípulos lá em Atos capítulo 4, quando a Bíblia diz que ele estava reunido na oração, no partir do pão, ele estava reunido, irmão, na comunhão entre os irmãos, não era só apenas para comer pão, mas era na união entre os seus irmãos, servindo a Deus, buscando em oração, alegres. Mas quando eles estavam alegres, felizes, orando a Deus, de repente o lugar que eles estavam estremeceu, porque Deus ouviu a oração daqueles discípulos, porque tinha união entre eles. Aleluia. Eu creio. E vai haver milagre, irmãos, aleluia. Eu creio que vai haver milagre aqui em Caldeirão da Pitombeira, mas é necessário que os irmãos estejam em um só sentido, em um só propósito na oração, aleluia, porque quando tiver em um só sentido, em um só propósito, Deus vai fazer maravilhas aqui em Caldeirão da Pitombeira, aleluia. Os irmãos lembram, aleluia, que quando Eliseu estava com os seus moços, aí disse: olha, vá no campo, colhe ervas, para nós fazer aqui uma refeição. E a Bíblia diz que o jovem, o moço, sem ter conhecimento, a Bíblia diz que ele vai lá colher, aí ele escolhe ervas bravas e coloca dentro da panela. Quando vão comer, né, irmão, como a igreja mesmo conhece a palavra, quando eles vão comer, aí alguém deu um grito e disse: homem de Deus, tem veneno nessa panela. Aí a Bíblia diz que o profeta disse assim: pega um pouco de farinha, coloca sobre ela, porque o veneno vai cortar.
Se a gente for observar, né, Diagonal, sempre vai ter um sentido de colocar essa farinha dentro da panela para cortar o veneno. Está dizendo assim, desmanche. Aleluia, tira, aleluia, aleluia. O profeta estava dizendo, coloca lá, porque não vai morrer ninguém, aleluia. E naquele dia não morreu ninguém, porque o homem de Deus, na orientação de Deus, disse, coloque farinha nesta panela para cortar o veneno. É forte a palavra, irmãos, é a palavra de Deus para nós. E veneno mata. E se a gente transmitir para a nossa vida espiritual, mata a nossa vida espiritual. Mata aqueles que estão fracos na fé. Aleluia. Faz eles desfalecer e desistir da caminhada. Aleluia. Mas quando coloca a farinha, aquele que está manquejando se levantará. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que faz, aleluia, aquele que se desviou, voltar, multidão de pecado apagará. Aleluia. Está dizendo, será curado. Não só, aleluia, perdão pelos seus pecados, mas será curada a sua alma, será fortalecido, será liberto, livre, salvo da morte. Então, quando, aleluia, para nós finalizar que as horas chegou, aleluia, esse homem ele convida Jesus para ir à sua casa, porque a filha estava na beira da morte. E Jesus vai para a casa dele. A adversidade chegou na casa daquele homem. Mas quando Jesus vai pelo caminho, chega alguém e diz assim, não incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Aí foi dolorido para o coração daquele homem. Mas Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração em meio à adversidade. Quando ele ouviu aquilo, Jesus falou para ele e disse, não temas, creia tão somente porque ela dorme, eu vou despertá-la, eu vou curá-la. Mas Jesus sabia que a menina estava morta. Aleluia. Aleluia, disseram, não vá mais não, deixa Jesus em paz, não incomoda mais não. Aí Jesus disse, vou lá na sua casa. Oh, glória a Deus. Ainda que esteja difícil para você, aleluia, mas convide ele para ir na sua casa. Ainda que alguém diga para você, aleluia, abandona, deixa de mão, não tem solução mais não larga de mão não. Diga para Jesus, venha na minha casa, porque assim como tu foi na casa de Jairo, venha na minha casa, resolva o meu problema, aleluia, manda uma palavra, porque eu quero solução da tua parte. Jesus foi lá, a multidão estava chorando, aí Jesus disse, não chora não, porque a menina está dormindo, e a Bíblia diz que eles começaram a rir de Jesus, a escarnecer de Jesus. Aí Jesus entra no quarto com Pedro, Tiago, João, os pais da menina. Quando chega lá, aí Jesus disse, Tabita, aleluia, dizendo, menina, eu te digo, levanta agora. E a Bíblia diz que Jesus pega na mão dela, o Espírito tornou para ela, e ela tornou a viver. Os pais da menina se alegraram, aleluia, e tem a alegria de Deus para ti. Só convida ele para ir na tua casa, aleluia, resolver lá a situação, porque vai haver a alegria de Deus para o teu coração, vai ter solução de Deus para ti nesta terra, vai ter solução de Deus para ti em Caldeirão da Pitobeira. Enquanto tu estás aqui nesta noite, aleluia, convida ele para ir na tua casa. Talvez o inimigo está lá com os seus embaraços, aleluia, mas ele pode ir lá nesta noite. Convida ele e diga para ele, entra aqui na minha casa, porque tu sabe o que eu preciso. Aleluia, deixa alguém, deixa quem quiser rir de você, deixa rir, aleluia, deixa falar o que quiser, mas não larga de mão, continua na peleja, aleluia, continua crendo, porque o milagre de Deus vai chegar na tua vida. A solução de Deus vai chegar lá, aleluia, te apega pela palavra, aleluia, coloca farinha na panela, aleluia, deixa Deus fazer, aleluia, o que apraz o coração de Deus. Oh, glória a Deus, deixa Deus
Deus agir ao teu favor. Oh, glória a Deus, tenha sabedoria, seja sábia, aleluia. Oh, glória a Deus, porque às vezes, irmão, aleluia, como disse Deus no livro de Oséias, porque o meu povo perece, porque não tem conhecimento. Busca de Deus conhecimento, para você não estar colocando o veneno na panela, aleluia, mas busca de Deus o entendimento, aleluia, para tu colocar a farinha sobre ela e desmanchar com as obras do inimigo. Aleluia, porque crente sem entendimento, aleluia, às vezes ele começa a colocar, aleluia, veneno. Às vezes começa a colocar, né, irmão, até aquele dia, às vezes começa a colocar fogo, né? Em vez de colocar água para apagar o fogo, coloca mais fogo ainda. Apaga o fogo, mulher de Deus. Aleluia, igreja, aleluia, do Senhor Jesus. Buscamos de Deus o entendimento. A Bíblia diz, e me vem agora esse versículo, aleluia, que Provérbios diz assim, que aquele que entra em questão alheia é mesmo que pegar um cão pelas orelhas. Aleluia, aleluia, não queira entrar em questão alheia. Não queira entrar naquilo que não lhe pertence. Aleluia. Não queira entrar naquilo que não lhe pertence. Deixe as questões alheias para lá. Aleluia. E anda na orientação de Deus. Vai servir a Deus em paz. Aleluia. Com a alegria do teu coração. Aleluia. Te alegra, porque ele disse para Israel, lá no livro de Joel, capítulo 2, povo meu, se alegra, porque eu vou abençoar o teu campo, eu vou abençoar a tua casa, eu estou no meio de vós, eu sou o vosso Deus, e vocês são o meu povo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia.